Lendo e Entendendo, com o pastor Lorival Almeida. Graça e paz, amados. Deus esteja abençoando a sua vida nesse dia de hoje. Nós estamos iniciando o Lendo e Entendendo. Hoje nós vamos começar a ler o Evangelho de João. Minha proposta nesses estudos é auxiliar a compreensão da Bíblia para os novos convertidos e para aqueles que têm interesse em entender melhor o que está sendo escrito, o que está escrito ali na Bíblia. Eu não vou ensinar aqui interpretação nem teologia. Vamos lá? A Bíblia em português ela tem diversas traduções, que é para facilitar a compreensão das palavras. O primeiro a traduzi-la para o português foi João Ferreira de Almeida, JFA, João Ferreira de Almeida. Por isso você encontra logo após a capa da sua Bíblia algo como JFARC, que quer dizer João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Vamos ver algumas das traduções que a Bíblia nos apresenta? ACF, Almeida, corrigida fiel. Então, você vai abrir sua Bíblia e vai estar lá, ACF, Almeida, corrigida fiel. Nossos estudos serão feitos nessa aí. Aí na sua Bíblia pode ter JFARA, que é João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Às vezes a gente pergunta a sua tradução qual é? Revista atualizada? Já tem a JFARABR, revista atualizada na grafia brasileira. Tem a JFARC, revista e corrigida, que é o RC. Tem LH, linguagem de hoje. Tem a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Você que vai comprar uma Bíblia de estudo, eu aconselho que compre essa, a NTLH, que vai lhe ajudar muito. Tem a NVI, nova versão internacional, e a Bíblia Viva, linguagem de fácil entendimento. Aqui eu apenas coloquei algumas, existem muitas, existem diversas, tá certo? Vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Nós vamos ler isso aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, tá bom? Então você vai ler isso aí na sua casa, vai acompanhar conosco. Vamos ler a Bíblia? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Queridos, a palavra verbo, no princípio era o Verbo. Lembra lá na escola que você estudou? Né? A conjunção verbal. O verbo é a palavra. Algumas traduções você vai encontrar que no princípio era a palavra. E aí nós aprendemos o quê? Que no princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Lembre disso. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Essa palavra. Quem é essa palavra? Nós vamos ver essa explicação e eu vou pular lá para o versículo 14 para você ter essa explicação sem entender. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o versículo 14. João 1 e 1:2, nós lemos. Olha a explicação no 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha lá, o Verbo, a palavra, que estava no princípio com Deus, que era Deus, como diz, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus. E o Verbo que se fez carne. Jesus se fez carne quando nasceu e habitou entre nós. E nós vimos, através da leitura bíblica e dos milagres que a gente vê a cada dia, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, único do genitor, o único filho
de Deus, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. Pastor, que verbo? É esse que a gente viu aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Entendemos o quê? Que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Lá na criação, Jesus já estava fazendo todas as coisas. Versículos 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Em quem estava a vida? Em Jesus. E Jesus é o quê? E a vida, né? Então, Jesus é o quê? É a luz dos homens. A luz, Jesus, resplandece nas trevas. E as trevas não compreendem. As trevas não entendem. Vamos ver agora o versículo 6, 7 e 8. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então não é o Verbo, não estava no princípio, muita gente se confunde. Cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Que é a luz? Você viu lá no anterior? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Em Jesus. João veio para testificar da luz, para que todos crescem por ele. João ia testificar e iam crer, através de João, em Jesus, que é a luz. Versículo 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Vamos ver o 9 e o 10? Ali estava a luz verdadeira. Em quem? Em Jesus, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. A gente viu lá, o Verbo, que é ele, que fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, 12 e 13, vamos ver? Veio para o que era seu. Quem? O Verbo. A palavra. Quem é o Verbo? Jesus. Que é o quê? A luz. Veio para onde? Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Jesus, ele nasceu com os judeus. Ele veio para os judeus. Era promessa para os judeus. Versículo 12. Versículo 11. Veio para o que era seu. Os seus não receberam. Os judeus não quiseram Jesus, tanto que crucificaram ele. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, eu recebi Jesus. Você já recebeu? Você já recebeu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu aceitei Jesus, eu entendi o Verbo, eu entendi a luz, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus. Mas a todos quanto não sou judeu, mas recebi Jesus. Aí ele deu o poder de eu ser feito filho de Deus. Aleluia. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu me tornei filho de Deus, porque recebi Jesus. Você se torna filho de Deus quando você recebe Jesus. E não é nascido de homem, de mulher, por vontade de homem, de mulher. É a vontade de Deus. Amém? Vamos ver o versículo 14. Aleluias. Nós já vimos, né? E o Verbo se fez carne, deu para entender, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, único do genitor, do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 15. João testificou dele. Dele quem? De Jesus. E clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude
e graça por graça. Você recebeu Jesus? Você recebe essa plenitude de graça. Cada dia mais, de graça por graça, Deus derrama sobre a sua vida. De graça. Você não precisa pagar nada. Cada dia. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Para finalizar, versículo 18, que diz o quê? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus, o unigênito, único do genitor, tem nos mostrado Deus, tem revelado Deus para nós, para que nós possamos ser cheios dessa graça, cheios da presença do Senhor. Amém? 18 versículozinho, um pouquinho de Bíblia todo dia, tá? Não precisa você ler a Bíblia toda no mesmo dia. Lê um pouquinho, entendeu? Ora, coloca a tua vida diante de Deus. Tá bom? No próximo estudo, a gente vai pegar a sequência aí, a partir do versículo 19, tá bom? Que Deus de Israel te abençoe, curta aí esse vídeo, se inscreva, você que não é inscrito no YouTube, no Instagram, me siga aí, siga a página oficial da Gilead no Facebook, tá bom? E até a próxima. Compartilhe à vontade, abençoe a vida de outros também.